Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. O tema da mensagem é: oportunidades humanas são portas divinas. 1 Coríntios 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, nós vamos ler dois textos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, versículo de número 26. Nós podemos nos ver neste texto que nós vamos acabar de ler, vamos começar a lê-lo. 1 Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Agora vá comigo ainda de pé em 2 Coríntios capítulo 3, um pouquinho adiante. Versículo de número 5, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Vamos ler juntos essa última frase. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Leiamos novamente. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Como isso soa bonito. Soa bonito para mim, para você, você imagina aos ouvidos do Senhor, né? Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos falar hoje de oportunidades que fazem pessoas possuir carreiras, ganhar corridas, ganhar batalhas, serem fartos de pão, obter riquezas e a graça. Às vezes nós chegamos a alguma situação da nossa vida, isso acontece em momentos diversos, situações que às vezes nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo escreve, que Deus escolheu aqueles que não são, e aí nós olhamos para nós e existem situações na nossa vida que isso fica muito evidente. E aí nós olhamos e observamos aquilo que nós possuímos, e aquilo que você tem, uma boa família, um bom trabalho. Alguns momentos da sua vida você pode até ficar um tanto equivocado, achando que foi a sua habilidade, que foi a sua inteligência, que foi isso, aquilo outro. Mas existem momentos que são cruciais na nossa vida e de suma importância, que nós podemos entender que realmente Deus escolheu os que não são. Deus escolheu os que não podem. Como eu sempre digo a vocês, tem gente muito melhor que eu, muito melhor que você, muito mais digna, mais bondosa, mais inteligente, mais tudo. E aí você se pega e você olha no centro da sua vida e você se vê cercado de benefícios, cercado de oportunidades, cercado de boas coisas, cercado da graça, do favor de Deus, de vitórias, cercado, sabe, de situações celestiais e divinas, e você fala: meu Deus, mas por que eu? Por que tanto favor? Por que tanta graça? Por que tanta misericórdia? Será que nós fizemos algo para termos algum mérito nesse sentido? Será que é porque nós somos mais desenvolvidos do que as outras pessoas? Nada disso. Deus, Ele é aquele que abre portas para os seus na terra. E aqueles que percebem essas portas abertas, eles entram. E então eles tomam o prêmio. E aí você olha depois eles premiados, e você fala assim: ué, mas
Essa pessoa aí não tinha tanta credencial para isso. Essa pessoa, o que é que aconteceu? Então nós vamos olhar hoje e ver o que está acontecendo. O que é que Deus tem para nós, amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eu acredito e sei, e antes de nós começarmos, eu quero fazer um alerta para você, que nós não vamos fazer, nem o escritor fez, apologia, nem aos letárgicos, nem aos fracos, nem aos tolos, nem aos imprudentes e nem aos ignorantes. Esse texto não é uma apologia e nem um discurso favorável a nenhuma característica dessa daqui. Então é bom que você entenda. Cada item desse não é o discurso de defesa, nem uma apologia a favor disso aqui. Ele está falando sobre o termo tempo e oportunidade. É sobre isso que ele está falando. Então eu não quero que você se sinta letárgico e diga assim, vive uma vida de letargia, de demora, de imprudência, de ignorância, e você diz, estou bem na fita. Não é nada disso. Esse texto não é, diga comigo, não é uma apologia aos letárgicos, aos fracos, aos tolos, aos imprudentes e muito menos aos ignorantes. Você vai entender depois do que é que nós estamos falando. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Vamos lê-lo todo. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Ele diz, a corrida, aqueles que correm, nem sempre é daquele que corre bem. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que nós não devemos correr bem, porque existem pessoas que já confundem tudo. Não é isso que ele está dizendo. E ele está dizendo assim, nem dos fortes a batalha. Ele diz, eu percebi que existem ocasiões que o fraco ganha a batalha. É isso que ele estava dizendo. Ele não estava aqui fazendo uma apologia, dizendo, ó, vocês precisam ser fracos. Não é nada disso. Aí ele continua dizendo assim, nem tão pouco dos sábios o pão. Também não está fazendo um discurso aqui que nós temos que ser tolos para ganhar o pão. Não é isso que ele está dizendo. Aí ele continua, nem tão pouco dos prudentes as riquezas. Ele não está dizendo que a prudência não leva à riqueza, sendo que a Bíblia nos ensina que o prudente enriquece. Aí ele diz assim, nem tão pouco dos entendidos, daquele que tem conhecimento, o favor e a graça. Aí ele diz assim, mas que o tempo e que a oportunidade ocorrem a todos. Tanto para o forte quanto para o fraco. Tanto para o ligeiro quanto o mais vagaroso. Tanto para o sábio quanto o que é um pouco mais tolo. Tanto para o prudente quanto para o imprudente. Tanto para o ignorante quanto para o que tem muito conhecimento. Então ele está falando aqui que Deus abre portas na terra, e aquele que não tem, que não é capaz, que não desfruta de habilidades, ele também tem oportunidade. Porque o profeta Isaías dizendo que Jesus veio, não veio para quebrar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Jesus não veio fazer o fraco ficar mais fraco, não. Ele veio fortalecer, mas é incrível, irmãos, que mesmo que nós queiramos, às vezes nós nunca vamos ser rápidos como alguns já nascem de natureza. Nunca às vezes você ou eu seremos fortes como alguns que são fortes, que têm facilidade. Então a questão é, se você não é, enxergue a porta. Amém? Se você não é, pelo menos tenha olhos para abrir, para enxergar, dizer, opa, espera um pouquinho, isso aqui é uma oportunidade que Deus está me dando. Isso aqui é uma graça, um favor que Deus está me dando. Por quê? Porque eu reconheço que nesse litígio, nessa situação, eu não tenho tanta habilidade como aquele outro. E Deus é tão misericordioso que Ele abre portas. Então vamos estudar o texto. Não é dos ligeiros a carreira. Existem pessoas que são muito ligeiras, hábeis, não é verdade? Você fala um assunto, ele já está entendendo lá na frente, não é? Aí você olha e você fica assim, que bonito. É bonito de se ver, não é? Mas o que vai ser
dos mais tardios, dos mais letárgicos. Então Deus é o Deus dos rápidos, daquele que é dinâmico racionalmente, e os letárgicos ficam sem Deus. E aqueles que são mais vagarosos não têm Deus. Quer dizer que Deus só é Deus daqueles que são rápidos, daqueles que têm um mecanismo rápido, daqueles que pegam as coisas à distância. E os letárgicos, como é que faz? Deus é Deus também dos mais vagarosos. Deus é Deus daqueles que têm um pouco de dificuldade de compreender, dificuldade de assimilar, dificuldade de se inteirar na situação. Existem pessoas que vão se inteirar na situação quando ela já está no meio. Outros, antes dela começar, ele já pegou começo, meio e fim. Mas e aí? Quer dizer que o favorável é apenas aquele que tem aquela visão ampla, aquela ótica, né? Aquela cosmovisão generalizada, e o outro que só acorda no meio da situação, então ele não tem Deus. Nosso Deus é Deus de todos aqueles que se achegaram a Ele por meio de Jesus Cristo. Às vezes você olha no reino de Deus algumas pessoas que se gabam por ter algumas habilidades, por ter alguma coisa que os favorece, mas você percebe a mão de Deus, a ação de Deus sobre aqueles que não têm tanto quanto o outro e recebem o mesmo tanto. Eu quero falar de um homem rápido que perdeu a vida. Existem pessoas rápidas, existem pessoas dinâmicas que pagam com a vida por esse dinamismo. Você precisa tomar muito cuidado com as suas habilidades. Elas podem se tornar um ponto fraco e frágil. Se o diabo perceber que você começa a confiar mais em sua habilidade do que na força de Deus, o diabo começa a usar a sua habilidade contra você. A sua força começa a se tornar a sua fraqueza. Nós precisamos ter uma certa habilidade de lidarmos com o nosso ponto forte. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos de favorável na vida e analisarmos se isso não está se tornando um troféu particular com o qual temos esquecido Deus, fé, Espírito Santo, palavra, e temos feito uso exclusivo e isolado desse bem, e esse bem se tornará o nosso mal. Foi isso que Azael fez. Um moço que tinha uma habilidade diferenciada de todos os guerreiros de Davi. Ele era filho da irmã de Davi, e ele tinha uma habilidade de correr rápido. Ele era muito ligeiro. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel capítulo 2. Ele perdeu a vida, porque não adianta ser ligeiro. Ele achou que a ligeireza dele, 2 Samuel capítulo 2, ia fazê-lo vencer o inimigo. Abriram 2 Samuel capítulo 2, versículo 17. Aconteceu o seguinte: ungiram Davi como rei de Judá. Abner unge e faz de Isbosete, filho de Samuel, rei de Israel. 2 reinos divididos. Davi reinou 7 anos e meio em Judá. Os 2 povos estavam em conflito. De um lado, o filho de Samuel governara, por meio da tribo de Benjamim e de Efraim. Por outro lado, Judá, porque Davi era de Judá, Judá havia ungido Davi. Bom, guerra ali entre irmãos. Um dia, saíram numa peleja, a peleja de Gibeon. E eles estavam ali numa batalha, nessa batalha morreu da parte de Davi 19, junto com Azael, e da parte de Israel mais de 300. Em todo o tempo, o pessoal de Davi ganhava, porque Deus estava do lado de Davi. Tá, mas era batalha de irmão com irmão, judeu com judeu. O que acontece? Numa batalha, Azael se inflama. E ele aproveita o seguinte: mandaram 12 moços
É igual um ringue, 12, vamos lançar 12, cada um pega um. Morreu os 24. Aí começaram um contra o outro. Abner começa a correr e Azael começa a correr atrás. Ele era muito ligeiro. Ele sabia que ele ia alcançar Abner. Só que não se vence uma guerra com uma habilidade apenas. Nós não podemos nos esquecer que o que nos dá a carreira não é uma habilidade, mas é um contexto, é um composto geral. Quando você se fia em uma habilidade, esquecendo que a vida exigirá de você um composto geral, você perde a vida. Às vezes você tem a habilidade para uma coisa e você acha que a vida vai exigir de você apenas aquela habilidade, mas você se esquece que serão necessários vários itens para formar um contexto vitorioso. Se você é ligeiro, é esperto, tem alguns ardis e você se banca nisso, você não pode esquecer que não é só disso que se ganha a carreira, que se chega, não é só chegar rápido, tem que fazer bem feito. Não é fazer rápido, não é agir de uma maneira dinâmica que vai te dar o sucesso da questão, tem que saber fazer. A Bíblia diz assim em 2 Samuel capítulo 2, versículo 17. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés como as gazelas do campo. Que habilidade, né? Para uma guerra. Só que ele podia ganhar de um soldado. De um cabo, vai. Vamos lá, de um sargento, mas não de Abner, que era capitão de exército. A ligeireza dele, a habilidade dele, cegou. Fez com que ele não compreendesse que ele poderia ser rápido, alcançaria Abner, mas e aí, quando tivesse frente a frente? A experiência, a força na batalha, e corpo a corpo, como é que seria? Ele agiu aí com infantilidade. A soberba cegou-lhe, como cega os cristãos da nossa atualidade. Eles ganham algo de Deus, são reconstruídos numa área e recebem, por exemplo, prosperidade ou então sucesso familiar, sei lá, não sei. E eles acham que um item é suficiente para que eles cheguem até o fim com a bandeira da vitória na mão. A vida vai exigir de você todos os itens que puder, e se ela puder fazer com que você faça serão, hora extra, ela vai fazer você fazer. Ou você já não entendeu que a vida, ela não tem piedade? A vida não tem piedade, ela é crua e nua, da maneira que ela é. E se você não tiver aquele que ordenou que ela seja abundante para você, qual é o nome dele? Aí você está numa situação difícil. Ele tinha ligeireza e fez uso dessa ligeireza para correr atrás de Abner. Alcançou, mas e aí quando alcançasse? Às vezes você pega uma habilidade sua e você usa ela. Mas e aí? Cadê o composto? Você baseia a sua carreira cristã em um item, em uma habilidade, e o resto? Como é que vai ser o resto? Aí a Bíblia diz assim, versículo 19: E Azael perseguiu Abner e não se desviou de trás de Abner. Para ele era um prêmio, uma coroa, matar Abner, que havia ungido Isbosete como rei de Israel. Ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Ele deu a chance, falou: não me persegue mais. Está aí, tem vários que estão correndo,
Não corra atrás de mim, corra atrás de alguns dos moços, mata e pega os despojos. Nós estamos numa guerra, mas não venha atrás de mim. Porque Azael era ligeiro, mas Abner era experiente. Você acha que com uma habilidade você consegue destruir o seu inimigo? Satanás conseguiu tirar um casal que não conhecia pecado do paraíso, chamado Éden. Nós precisamos de um composto todo, humilhação se for preciso, vigilância e tudo que você precisar ao quadrado para que você consiga vencer essa carreira. Existem pessoas que se bancam em uma habilidade e faz dessa habilidade a sua coroação, o seu Deus, o seu apogeu, e perdem a vida por confiar em uma situação. Que pena que Azael não ouviu. Ele estava tão empolgado, tão fermentado, de dizer o seguinte: já pensou, eu vou chegar no acampamento e vou dizer assim, matei o capitão de Israel, matei o general de Israel. Alcançar é uma coisa, vencer é outra, né? Aí a Bíblia diz assim, versículo 22, então Abner tornou a dizer a Azael, desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. Ele avisou, falou, vou matar você. Você pode ser mais ligeiro, mas quem é hábil com a espada sou eu. Por favor, meu irmão, não se limite em uma habilidade, não se limite em uma bênção, não se limite em uma capacidade. Busque o que Deus tem para você em todo. Não fique com o seu cavalo na sombra, porque você está bem em uma área, ou porque você tem uma habilidade, ou porque você é forte nisso ou naquilo. Cuidado, a sua força poderá te tornar num fraco. A ligeireza de Azael levou ele a morrer. A sua habilidade pode te levar à decadência. A soberba te cega de tal maneira que você acaba perdendo a sua vida. A Bíblia diz assim, porém, ele diz assim, e como levantarei eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão, que era o capitão da turma de Davi, porém não querendo ele se desviar, versículo 23, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar, e sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caiu, morreu, paravam. Se ele fosse um pouco mais letárgico, ele não tinha perdido a vida. A carreira não é dos ligeiros. A carreira é daqueles que param para escutar. A carreira é dos prudentes. Daqueles que escutam. De quem que é a carreira? Às vezes você acha que a sua carreira está ganha porque você tem uma habilidade. Mas é necessário existir um composto. Não se fie, eu sou próspero. Não se fie, eu tenho uma família estabilizada. Não se fie, eu tenho recursos, eu sou inteligente, eu sou hábil. Não faça isso. Não faça isso. Busque cercar sua habilidade de todas as maneiras. Prudência se for necessário, se for o caso. Oração, palavra, seja o que for. Porque a carreira nem sempre é dos ligeiros. E muitas vezes a sua habilidade faz você perder muitas coisas. Eu quero agora falar sobre nem sempre é dos fortes a batalha. É bom ser forte. Você gosta de ser forte? Gostamos ou não gostamos de sermos fortes? Claro que sim. Mas e quando você é frágil, quando você se sente frágil? Quer dizer que você não vence batalha quando se sente frágil, quando está enfraquecido? Claro que vence. Claro que vence. Eu quero mostrar para você nessa hora uma pessoa frágil, que não tinha condições nenhuma e que venceu uma batalha. Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. Versículo de número 9. Quero falar com vocês sobre Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9.
De quem que é a batalha? De quem que é a vitória nas batalhas? São dos fortes? Será que são dos fortes? É comum você se sentir fragilizado. É comum, às vezes, você se sentir enfraquecido. Mas a batalha não é dos fortes, a batalha é daqueles que garantem Deus do lado dele. Você sabe como é que você garante Deus do seu lado? A vitória é daqueles que conseguem manter Deus do lado deles. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. E Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maresa. O versículo 8 fala que o exército de Asa tinha 300 mil e 280 mil de Benjamim. Quanto que dá aí? 300 mil, 580. Contra um exército de 1 milhão e 300 carros. Então saiu, versículo 10, Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. O que Asa fez? Ele sabia que ele não tinha condições de ganhar. Ele era fraco, o outro era forte. O que ele fez? Foi falar com Deus. Ele disse assim, e Asa clamou ao seu Deus e disse, Senhor, eu gosto desse versículo, sabia? Nada para te ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Tanto faz para Deus ajudar o forte quanto o fraco. Tanto faz, se você tem um tanto e o outro não tem nada, tanto faz para Deus fazer para aquele que tem um tantão do que para aquele que não tem nada. Ele olhou e disse, Deus, para o Senhor tanto faz, tanto ajudar o que tem quanto o que não tem. Ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Diga glória a Deus. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e os etíopes fugiram. E a vitória foi deles. Diga amém. Capítulo 15, versículo 2. O profeta sai a falar com ele e diz assim, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco? Como é que você garante Deus do seu lado? Quando você está com Ele. Quando você busca Deus, você garante Deus do seu lado. A única maneira de você garantir Deus do seu lado é você buscá-lo. E ele diz assim, se o buscardes o achareis, porém se o deixardes... Sabe como é que você garante Deus do seu lado? Diga para o seu irmão, como é que ele garante Deus do lado dele? Asa não era um homem forte. Ele era um homem fraco, tão fraco que você vai ficar pasmo com aquilo que ele fez. Ele não era um homem forte. Não era forte de caráter, não era forte de princípios, ele não era forte. Mas ele ganhou porque ele confiou em Deus. Ele venceu porque ele buscou o Senhor. Ele orou, ele fez o que era certo. Existem pessoas que são fortes, mas que não ganham batalhas porque não fazem o que é certo. Asa era um homem fraco, mas fez o que era certo. Ele orou a Deus e Deus o fez vitorioso. Tão vitorioso que o povo que estava ao redor começou a ouvir que Asa começara a ganhar popularidade. E a Bíblia diz assim no versículo de número 9: e reuniu todo o Judá, do capítulo 15, e Benjamim com eles e os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Ele foi aprovadíssimo. Viu uma batalha, viu uma guerra, ele era fraco, os inimigos eram mais fortes. O que é que ele fez? Foi buscar o Senhor, foi orar ao Senhor. O que é que Deus fez? Deu a vitória para ele. De quem que é a batalha? É dos fortes? Não, é daqueles que buscam o Senhor.
Às vezes você fica aí nessa onda de Satanás, e Satanás fica fermentando a sua cabeça, expondo você, fica colocando a sua fraqueza em evidência, e você entra nessa, que você é fraco, que você não vale nada, que você não tem nada, que você não pode, não consegue, e quem ganha com isso é as trevas, sendo que do outro lado, o Espírito Santo do Senhor diz assim: olha, vamos deixar a obra da tua vida para daqui a pouco, agora você só precisa fazer o que é certo. Busque o Senhor e a vitória é sua. Busque a Deus e você terá vitória. A questão é nós aprendermos a buscar ao Senhor. Amém? Mas aí os etíopes, ele ganhou contra os etíopes, mas aí o rei se levanta contra ele, Baasa. A Bíblia diz assim, que Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, capítulo 16, para não deixar ninguém entrar nem sair. Ele se uniu com o rei Ben-Hadad e diz assim: vamos boicotar Asa. Viu que o homem estava crescendo? Que pena. Quando uma pessoa, um cristão, se esquece a fonte da força dele. Que pena. É boicote. O maior boicote que o cristão leva é quando ele mesmo se boicota. Quando você se esquece da fonte da sua força, começa o caos na sua vida. Ele se esqueceu que ele enfrentara os etíopes pelo poder da oração. Ele esqueceu disso. E quando ele sofre a ameaça por Baasa, sabe o que ele faz? Ele pega tudo, é incrível, Deus é o primeiro que perde, né? Ele pega tudo da casa do Senhor, ouro, prata, tudo que ele tinha edificado, e ele vai pagar suborno, vai tentar comprar Ben-Hadad, para Ben-Hadad não unir-se a Baasa, para não prejudicá-lo. A Bíblia diz assim, olha, versículo 2 do capítulo 16. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre. Fez acordo com o inimigo. Quando você esquece a fonte da sua força, você faz acordo com o seu inimigo. Você faz acordo com Satanás. Você não pode fazer acordo com o diabo. Entrando numa de fraqueza, ficando venerando o seu passado, os erros do passado, as acusações que Satanás levanta contra a sua vida. Se você começar a entrar nessa, acabou, não tem chance para você, não tem chance para a sua vida. Não adianta você buscar na palavra, buscar nos mistérios de Deus, no Espírito Santo, se você não conseguir esquecer o que ficou para trás. Não se faça acordo com o diabo. Não se faz isso, meu irmão. Deve se esquecer, não aceitar acusações. Quem é que te condena se Cristo morreu por você? Ninguém pode te condenar. Você tem que ser capaz de ao menos se pôr de pé. De levantar e se posicionar, dizendo: errei, não quero errar mais, não vou errar mais, mas também não vou ser escravizado pelo meu erro. Essa é a situação. Agora a questão é, quando Asa se viu numa situação difícil, ao invés dele olhar a receita. Você tem mania de olhar a receita? Às vezes você acha que você sabe de cor, né? Olha a receita aqui para a vida bem sucedida. Às vezes você acha que sabe de cor e estraga, né, os ingredientes, né? Olha a receita. Ele tinha que ter olhado aquilo que estava dando certo na vida dele. O buscar a Deus. Ele havia enfrentado um exército muito maior que Baasa e Ben-Hadad juntos, que eram os etíopes. E ele não entendeu, não sei o que passou na cabeça desse homem, que ele foi fazer acordo, tirou de Deus para poder corromper aquela situação. Deus manda um profeta para ele, dizendo assim, no versículo de número 8, Hanani chega para ele e diz assim: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos.
Você confiou em Deus, Deus te deu a vitória. Você estava fraco, você não tinha condições, o seu exército não dava nem para o começo, Deus não te deu a vitória. Por que você deixou de confiar em Deus? Versículo de número 9. Porque quanto ao Senhor, diga glória a Deus, igreja. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Quando você é fraco, é frágil, Deus passa os olhos e vê se existe em você algo que Ele procura. Vamos ver o que é que Deus procura? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Qual o coração perfeito aos olhos de Deus? Dentro desse contexto, qual o coração perfeito aos olhos de Deus? Você pode ser generoso, bondoso, amigável, o que mais? Vamos falar de adjetivo aí. Mas você não confia em Deus. Para Deus, seu coração não presta. É tudo torto e corrompido. Coração perfeito para Deus é o coração que confia nele. Você pode estar fragmentado, você pode estar triste, você pode estar abatido, você pode estar de que jeito. Mas o seu coração confia em Deus. Então, para Deus, seu coração é perfeito. Porque os sentimentos não falam, os sentimentos não assumem o controle. É a confiança em Deus que vai trazer a sua vitória e não a sua força. A vitória não é dos fortes, mas daqueles que confiam em Deus. Deus passa os olhos pela terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia! Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora, o que é que diz o texto? Haverá guerra. De quem que é a batalha? Dos fortes? Não. Dos que confiam em Deus. Confia em Deus. Só confia em Deus. Não entra nessa de ficar contando, não entra nessa de culpa, não entra nessa de ficar nessa autocomiseração. Confie em Deus. A vitória é daqueles que confiam em Deus. Diga glória a Deus. O Salomão continua dizendo assim: não é dos sábios o pão. Você já parou e pensou na importância do pão de cada dia? É tão importante que está na nossa oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Você sabe o que é o pão nosso de cada dia? São as provisões diárias de Deus, que chega até você por bênçãos familiares, bênçãos financeiras, força, saúde. É o pão nosso de cada dia. Todos os dias, antes de você acordar, Deus te cerca de misericórdia, te dando o seu pão de cada dia. Você só está firme o tanto de tempo que está firme, porque o Espírito do Senhor tem te sustentado com o pão nosso de cada dia. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 17. Não é dos sábios o pão. Havia uma viúva em Sarepta. Ela não era uma mulher culta, não era uma mulher que fazia parte de nada tão importante em Israel. Era uma mulher viúva que tinha um filho e que ela ia fazer a última refeição. 1 Reis, capítulo 17. Você provavelmente já conhece esse texto. Às vezes nós que achamos que somos sábios, negligenciamos o dever nosso de cada dia. Você já parou para pensar como nós às vezes nos sentimos tão elevados, tão superior a algumas situações? Às vezes você olha para você e você se acha tão superior, tão abençoado, tão que você se esquece das lições diárias, como render graças, como orar na sua refeição, como orar pela manhã, como contemplar as coisas que Deus tem criado, como buscar direção para Deus para tudo. Não é só para grande coisa, não. Tem gente que só busca direção para Deus para o grande. Não, é para tudo. Nós nos esquecemos da tarefa, do dever diário.
De quem que é o pão? É do sábio? Não, não é sempre que o sábio garante o pão. O pão é daquele que não pensa. Às vezes, para você ter fé, você não pode pensar. Se você pensar, você vai falar, estou louco. Eu estou louco. Eu não posso fazer isso porque eu estou louco. Se você pensar, Naamã resolveu pensar no que Eliseu disse e falou assim, estou louco, isso aí não. Aí alguém abençoado disse, mas você já está aqui, faz o que o homem mandou. Você já está aqui, por que você não faz? Sabe de quem que é o pão? Às vezes o pão, a provisão, é daquele que simplesmente diz, eu vou fazer e ponto. Mas vai faltar, meu filho vai ficar com fome, nós íamos morrer de barriga cheia, agora nós vamos morrer com a barriga meia cheia. Que era a última refeição que ela ia fazer para ela e para o filho. Ela planejou morrer de barriga cheia. Aí ela ia morrer com a barriga meia vazia. Mas ela resolveu fazer o que o profeta mandou. Credes nos profetas e prosperareis. A Bíblia diz assim que Elias chega a Sarepta e Deus manda procurá-la. E ele trava um diálogo com ela. Ele diz assim, busca para mim um pedaço de pão. Ela diz, eu não tenho. Aqui 2 cavacos de tão pouco que é a farinha e o azeite, que eu tenho 2 cavacos, porque a comida é muito pouco. Eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Ele diz, então você faz o seguinte. O que é que ela tinha que fazer? Versículo 13 do capítulo 17 de 1 Reis. Não temas. Medo. Não temas. Eu tenho medo de crer, medo de confiar, medo de obedecer. O Senhor diz, simplesmente faça. Faça. Não fique computando. Não fique analisando percas. Não fique. Se você analisar a perca, você não tem fé. Vai e faça. Ele disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim, a lei da primícia. Um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor... Você quer ter as suas provisões diárias? Você quer descansar quanto ao seu amanhã? Você quer ter certeza que amanhã o Senhor estará com a sua porção? Obedeça hoje. A sua obediência de hoje que te garante o pão de amanhã. Fala isso para o seu irmão. Não é a sua sabedoria, o seu esqueminha, porque tem gente que vive de esqueminha. Não é o seu esqueminha que vai garantir, não é a sua ansiedade, não é a sua preocupação, não são os cabelos brancos que vai garantir o pão de amanhã. O que vai garantir a provisão sua para o amanhã é a sua obediência à palavra no hoje, a sua fé. Senhor, mas vai faltar. Faz. Senhor, mas se eu fizer isso eu estou louco. Eu não chamei os sábios, eu chamei os loucos. Não foi isso que você leu no começo? O reino de Deus é assim de gente louca. No bom sentido, claro, né? É assim de gente louca. Gente que tem coragem. De obedecer pelo ouvir e não pelos olhos. Gente que vai ver depois. Gente que ouve Deus falar e faz o que Deus falou. Quando ninguém consegue acreditar, o crente acredita, porque ele não é guiado pela vista, ele é guiado pela voz de Deus. O cristão é guiado pela voz de Deus e não pela visão. Aquela mulher não viu a farinha prosperar antes de. Ela não viu o azeite aumentar antes de. Foi só depois que o profeta comeu, se fartou, aí ela foi lá, tinha mais farinha. Você fica esperando a provisão antes de crer. Você fica esperando a provisão antes de confiar. Você fica esperando a provisão antes do sacrifício, antes da entrega, antes da obediência. Ela não vai vir. Pode esperar sentado, se cansar, deita, porque não vai vir. A provisão só vem depois da obediência. Você quer garantir o pão, quer garantir o sustento diário, quer parar com essa preocupação, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, o que vai ser o ano que vem.
obedece hoje. A obediência do hoje vai te gerar o pão de cada dia, a provisão. O que você precisar, meu irmão, Deus vai estar ali. O que você precisar, Deus vai estar ali, seja em que âmbito for. Por quê? A obediência que você plantar aqui vai gerar o seu pão ali. Diga glória a Deus. Salomão ainda continua dizendo que não é dos prudentes a riqueza. A prudência é boa para conseguir riqueza, sabia? Os prudentes são prósperos. Mas tem gente imprudente que enriquece. Por quê? Por causa de Deus. Deus faz algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Eu quero dar um exemplo disso para você. Vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 17. O filho de Asa, Josafá. Um homem totalmente imprudente. Não tinha prudência nenhuma. Você perguntava o que era prudência para ele, ele achava que era alguma técnica de odontologia. Prudente, de dente, vem de dente, o que é isso? Ele não sabia o que era prudência. É muito importante você ser prudente. Lembra que nós não estamos fazendo discurso nem apologia favorável à imprudência. Estamos falando que existem coisas que acontecem que você não sabe de onde vem. 2 Crônicas, para você entender melhor, capítulo 17, versículo 3. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Só pelo fato, ele fez igualzinho Davi, começou a fazer algumas mudanças, tirar alguns balaíns, não tirou os altos, mas começou a fazer uma reformazinha, o povo ficou feliz da vida e o homem ficou rico. O reino enriqueceu, ficou rico. Bom, começou por aí. Aí o que acontece? Vamos continuar vendo, esse homem continua enriquecendo. Vamos lá. A coisa foi tão assim, que, versículo 11 do capítulo 17. Até os filisteus traziam presentes a Josafá, prata como tributo, também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, até o inimigo estava prosperando o homem. Até o inimigo. Isso aqui tem a ver com aquilo que é humano? Não. Deus. Muitas vezes Deus te prospera. Na classe que você estava, na idade que você tinha gente muito mais capaz que você. Mas Deus prosperou você porque Ele quis. Porque Ele quis. E aí você cai na besteira de achar que você é o crânio. Cuidado que você pode virar um crânio mesmo. Seco, Você começa a achar que são as suas habilidades, que são o seu jeito, a sua maneira. E aí você começa a cair na apostasia. Irmãos, não tem nada mais que desconverte o crente do que a prosperidade, nem o diabo. Nem o diabo consegue desviar crente do que a prosperidade, sabia disso? O bem-estar é um dos maiores adversários do evangelho. Eu nunca vi igual. O crente, quando ele está aflito, ele ora. Quando ele está no bem bom, ele dorme, e desfruta, e peca. Nada mais desvia um crente que o bem-estar. Tem gente que hoje está com o casamento destruído, mas se ele fosse pobre, ganhasse aí seu salário e tal, olha, estava bem casado, abençoado, fiel, servindo a Deus, mas a prosperidade entrou por uma porta, a fidelidade saiu pela outra. É impressionante. A prosperidade vem de Deus. Deus te dá recurso, te faz prudente, mas ela vem de Deus. Você precisa entender isso. A prosperidade vem de Deus. Não tem nada a ver com você, vem de Deus. Aí a Bíblia diz assim, olha, capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. O homem tinha riqueza e glória que não dava para contar. Mas o que ele fez aqui até agora? Eu não vi nada.
Nem grandes reformas ele fez. Não fez. Josafá não fez grandes. Existem reis que fizeram muito mais reformas expressivas que não alcançou o que ele alcançou. Mas Deus resolveu fazer nele. Resolveu. Aí o homem resolveu fazer parentesco com Acabe. Deu o filho dele para casar com a filha de Acabe. Prudente esse homem, né? Deus estava de olho para fulminar Acabe e ele põe parentesco de familiagem. Como é que faz um homem desse? Ele não sabe fugir da aparência do mal. A Bíblia diz no capítulo 18, versículo 2, ele diz assim: e depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas em abundância para ele e para o povo. E vinha com ele e o persuadiu subir. Vamos fazer uma guerra comigo? Josafá? Aí ele disse assim, vamos. Olha a resposta dele. Porque, versículo 3, Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Olha que resposta de gente prudente. E ele disse: como tu és, serei eu. Copiou de Ruth isso aqui. E o meu povo, como teu povo, iremos contigo à guerra. Oh, Senhor. Você acredita nisso? Quem é em Israel que não sabia que Acabe e a mulher dele, Jezabel, eram os demônios na terra? Todo mundo sabia. E além de parentesco, foi lá ainda sentar na roda dos escarnecedores. Aí o demoniado falou: vamos fazer guerra, vamos para Ramote de Gileade, que aquela terra lá é nossa. Aí fermentou a cabeça de Josafá, que era bobinho. Josafá era bobinho, fermentou a cabeça dele e ele falou: não, vamos à guerra, o teu povo é meu povo. Vem com isso aí. Não, você não vai saber o que negócio que é. Manda aí um profeta vir aí e tal. Veio o profeta, falou. Mas você não sabe o que o rei falou para ele. Acabe olhou para ele e falou assim: vamos fazer um negócio? Não, pelo amor, gente, não precisa, não. Eu vou vestido assim, normal, e você vai vestido como rei. Eu acho que alguma coisa está esquisita. Você acha? Eu não acho. Esse homem tinha prudência, meu irmão? Que prudência que esse homem tinha? Nenhuma. A Bíblia diz assim, era rico e imprudente. A Bíblia diz assim que eles foram para a batalha. E o rei disse assim: não vai matar ninguém, hein? O inimigo. Vocês vão matar só Acabe. Chegaram perto de Josafá para matar. Aí ele ora, né? Versículo capítulo 18, versículo 32. Não, vamos ver aqui. 31, sucedeu que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, porque ele é o único que está vestido de roupa real, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Aí ele não morreu, quem morreu foi o outro lá que você conhece a história. Capítulo 19, versículo 2. Jeú, filho de Hanani, o profeta, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aí Deus perdoou ele, porque boas coisas se achou em ti. Aí o que acontece? Levanta mais inimigo, os amonitas agora e os moabitas, capítulo 20. Aí versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Oh, aleluia. Versículo 12, ele diz assim: nosso Deus, porventura não o julgarás? Porventura em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos. Realmente ele não sabia como fazer uma guerra. Ele falou a verdade na oração dele. O que faremos? Porém os nossos olhos estão postos em ti. A única vantagem do rei é que ele sabia orar. Você vê como é importante saber orar?
Às vezes você não é prudente, mas muitas situações você é salvo porque você sabe orar. É bom é ser prudente, é ter os dois. Mas se você não tem prudência, você tem que pelo menos saber orar. E orar e clamar ao Senhor e pedir a Ele. Por quê? Porque o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Porque nem sempre é dos prudentes a riqueza. E a Bíblia diz assim, olha, vamos lá. Vamos continuar a história do homem, para nós terminarmos. Nessa batalha ele não teve que pelejar. Deus deu a vitória para ele. Agora vê no versículo 20 a parte B. Diz assim, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Capítulo 20, versículo 20, parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e... Era isso que Josafá fazia. Ele confiava e fazia a risca. Nessa batalha eles não tiveram que pelejar em nada. Sabe o que aconteceu? Ficaram mais ricos ainda. Olha o versículo 25, lê o que está escrito aí. Saqueou despojos, riqueza, abundância, objetos preciosos. O homem enriquecia assim, ó, sem fazer nada. Nem guerra ele sabia fazer. E ele orava e dizia, Senhor, eu não sei fazer guerra. Eu não sei, não entendo muito bem esse negócio de milícia. Mas sabia orar. Só que eu podia ter parado por aqui, mas não posso parar, porque eu tenho que mostrar qual é o fim do imprudente. Tem gente que prospera, que tem uma mão abençoada, né? Onde ele toca vira ouro. Mas ele comete tantos erros que no fim ele acaba perdendo tudo. Se ensoberbece, não busca sabedoria, não busca prudência, não mantém princípios, não tem uma regra para a vida, não tem princípios para a vida, não. Eu preciso orar, eu preciso buscar Deus, eu preciso adquirir sabedoria, eu não tenho, Deus me abençoou, mas eu preciso adquirir sabedoria, eu preciso adquirir uma capacitação. Deus me abençoou sem capacitação, então eu vou continuar incapaz? Não. Eu preciso de capacitação para poder manter o que eu tenho, senão eu vou perder. É ou não é, meu irmão? A Bíblia diz assim, que ele foi fazer uma besteira de aliar-se, capítulo 20, versículo 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. É tudo aliança, gente fraca, imprudente, só o negócio dele perder a aliança. Todo mundo é bonzinho para ele, todo mundo está falando a verdade. Mas eu achei que era verdade. Por quê? Porque ele falou, até o papagaio fala. O imprudente é assim, ele acredita em tudo. Ele parece um passarinho cego indo para o laço. É o imprudente. Acasias chama ele dizendo assim, vamos construir os navios para nós buscar ouro. Vamos buscar ouro, vai ver o que vai dar. Em Tarsis, aí ele diz assim, olha, e Acasias procedia com toda impiedade, vive aliançando com gente impiedosa, imprudente. Deus prospera e ele vai com as alianças dele e perde. Aí ele fala, Deus, por quê? O Senhor não viu, eu vi, eu sei que não viu. Versículo 36, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Geon-geber, porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto de novo aliança, ó Senhor, tenha misericórdia. Te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Prejuízo, aliança, não tem importância, é bonzinho, não, Deus prospera até o imprudente, o que não sabe fazer guerra, o que não consegue diferenciar a mão direita da esquerda, mas quem vai garantir a prosperidade é você aprender a ter uma noção da situação. Espera um pouquinho, Deus me prosperou, me fez crescer, então agora eu preciso dar um jeitinho no martelo, no machado, né? Deus foi derrubando umas matas com esse machadinho aqui, tudo cheio de dente, tudo com o cabo torto, mas agora vamos dar um jeitinho no machado, né? Vamos trazer alguma habilidade, vamos melhorar um pouquinho, vamos fazer uma coisa diferenciada, vamos fazer jus àquilo que Deus está fazendo, porque se Deus faz de um lado, você faz do outro. Amém? Último. Vamos lá em Marcos capítulo 5. Nem sempre dos entendidos o favor.
A graça daquele que tem conhecimento, né? Tem gente que se gaba tanto, Marcos capítulo 5, porque eu sei, bate no peito, porque eu conheço a Bíblia de capa a capa. Às vezes a Bíblia dele só tem 2 folhas, já está despedaçada, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Marcos capítulo 5. Nem daquele que é entendido, que tem conhecimento, o favor e a graça. Havia 2 episódios de 2 pessoas. Um, que era chefe da sinagoga, e outro, uma mulher. Desgostosa, angustiada, que tinha uma doença, que era um fluxo de sangue há 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. E ela havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos. E ela precisava de uma graça, de um favor de Deus. Ela não tinha o conhecimento de Jairo, não era chefe de nada, não era mestre de nada, não era nada. Mas ela precisava de algo da parte de Deus. Nem sempre a graça e o favor é dos entendidos. Quantas pessoas cheias de ciência se inchando, se inflando, perdendo o favor de Deus, perdendo as misericórdias de Deus, porque se acham melhores, porque conhecem um pouco, porque se acham melhores, porque se pautam nas experiências antigas. A Bíblia diz assim em Marcos capítulo 5, versículo 27. E ela padeceu muito na mão dos médicos, tudo que ela tinha havia gastado. Versículo 27, quando, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Sabe de quem que é o favor de Deus? De quem precisa. Sabe de quem que é a graça de Deus? De quem precisa. Quem necessita. Quem toca nele. Tocar em Deus é você mostrar o seu quebrantamento e a sua sinceridade. É fazer uma oração que procede do íntimo, do âmago da sua alma, com toda a intensidade, com toda a paixão, com toda a devoção que você consiga expressar. Deus não rejeita uma oração feita nesse teor. Ele é Deus, Ele não rejeita. As pessoas que precisam de Deus encontram Deus. As pessoas que precisam do favor de Deus alcançam. Por quê? Porque não se baseiam em nada. Enquanto ela tinha dinheiro, ela usufruiu do recurso financeiro. Enquanto ela tinha conhecimento e tinha ajuda, ela usufruía dos recursos que possuía. Quando faltou-lhe todo o recurso, ela disse, eu não vou perder essa oportunidade. Se eu tocar em suas vestes, eu sararei. O favor, a graça de Deus, não é daquele que é inteligente, que tem conhecimento, mas é daquele que precisa de Deus. Se existe uma coisa que você nunca pode ficar sem na sua vida, nunca. Existem coisas que nós passamos sem. Existem episódios que nós não temos algumas coisas, mas nunca você pode deixar de precisar de Deus. Nunca. Nunca seu dinheiro, sua família, sua religião, sua fé possa substituir a presença de Deus. A presença de Deus é ímpar, é necessária à sua vida. Se um dia você não sentir mais necessidade de Deus, você está correndo um sério risco. Nada que você possua é substituto à presença, ao calor, à mão de Deus. Em todos os momentos, o Espírito Santo precisa estar te lembrando que você é pó e o quanto você precisa de Deus. Enquanto você for consciente que você precisa de Deus, você estará salvo. Totalmente numa situação salva. A partir do momento que você sair da posição de necessitado para um abundante, soberbo, e esquecer-se de que até o ar que você respira vem dele, ali começa a sua bancarrota. Você jamais poderá esquecer-se que você precisa de Deus. E muitos cristãos têm feito isso.
tem se bancado no que possuem, tem se bancado no que alcançaram, tem se bancado no conforto, e quando dão por conta, as coisas estão ruindo ao lado deles, estão alcançando-os, porque se esqueceram. Precisa de Deus para deitar, precisa de Deus para levantar, precisa de Deus para tudo, para respirar, para tudo. Por mais que você viva, você nunca vai alcançar um entendimento do quanto você é dependente de Deus. Você parou para prestar atenção que para comer você precisa dele, para ir ao banheiro você precisa dele, para tudo. Existem doenças no cérebro que a pessoa não consegue nem mesmo ir ao banheiro, trava tudo. Para tudo você precisa dele. E o dia que você começar a se esquecer disso, você começa a se afastar dele. E aí as outras coisas começam a ganhar sentido na sua vida, a fé começa a perder o sentido, a perseverança começa a perder o sentido, e você começa a viver por conta própria. No começo até que parece que funciona bem. É igual o filho pródigo, você vai gastando o que você pediu para o pai. Depois você começa a ver que as coisas começam a ruir. Seu mundo começa a desabar. E aí você percebe que você se esqueceu de quem você é dependente. Essa mulher entendeu em uma necessidade o que alguns cristãos demoram a vida inteira para compreender. Se eu conseguir tocar nele, sabe como é que você consegue tocar em Deus? Você sabe de quem que Deus gosta? De quem precisa dele. Quem não precisa de Deus, Deus não fica perto dele. Deus gosta de ficar perto de quem precisa dele. Essa é a fraqueza de Deus que Paulo diz. Que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus tem uma fraqueza. Ele gosta de gente que precisa dele. O dia que você deixar de precisar de Deus, você vai conhecer o afastamento dele. Você precisa entender e não deixa nada substituir a presença de Deus. Não há trabalho, não há aposentadoria, não há dinheiro, não há saúde, não há família, não há vaidade, não há beleza, não há nada. Não há nada, porque existem situações que são explícitas e te mostram o quanto você precisa de Deus. E Deus não precisa te levar num leito de hospital com uma situação, um diagnóstico 100% negativo para você entender isso. É verdade ou não é? Deus precisa te levar numa cama de hospital com todo o seu dinheiro, com o seu convênio melhor do mundo, e você com diagnóstico 100% negativo para você entender que você não vive sem Deus. Não, eu não preciso disso, nem você precisa disso. Diga amém. Nós precisamos diariamente entender isso, que nós precisamos de Deus, e o favor e a graça não são para os entendidos, para os inteligentes, para os cheios de conhecimento. O favor de Deus é para quem precisa dele. Se você deixar de precisar de Deus, você vai conhecer o afastamento dele, vai começar a viver por conta própria, e aí você vai começar a enxergar as coisas ruindo ao seu lado, as coisas desintegrando diante de você. A Bíblia diz assim no versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Sabe como é que você consegue tocar o Senhor? Não é com a sua murmuração, não é com a sua história triste ou não. Você consegue tocar o Senhor quando você revela para Ele que é só Ele, mais ninguém. Que não existe plano B, só existe um plano J. Você vive de plano B, meu irmão? Tem gente que ele tem um plano até o Z. Aí depois ele pulou o J, aí ele volta para o J. Primeiro ele tenta isso, faz aquilo outro, não deu certo, ele tenta arremendar, ele vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele vê que não deu, ele olha para Jesus e diz: e aí, o que o senhor vai fazer? Uai, termina o que você começou, você já estragou tudo.
Você não tem que ter plano B, você tem que ter um plano só o J, que é o plano que Deus teve antes da fundação do mundo para o homem. É Jesus Cristo. Isso é o que funciona na minha vida, isso é o que funciona na sua vida. Esse é o plano de Deus para você. Não queira optar pelo primeiro, pelo segundo. Jesus. Não vá atrás do seu dinheiro, não vá atrás da sua posição, não vá atrás da sua segurança. Você tem o que tem por causa dele. Ele é a fonte. O resto se move. Ele é a fonte. Amém? Recapitulando, essa mensagem não é apologia aos letárgicos, nem aos fracos, nem aos tolos, nem aos imprudentes, nem aos ignorantes. Essa mensagem é uma mensagem que salienta a graça e a misericórdia de Deus. Que o tempo e a oportunidade surgem a todos. Que não importa se você seja um pouco vagaroso, Deus te dá a chance de você alcançar. Não importa se você não é tão forte na batalha, Deus te dará a vitória se você buscá-lo, se você orar. Não importa se você não é tão sábio, mas se você for obediente, Ele vai te dar o pão, Ele vai te dar a provisão. Não importa se você é imprudente, Deus te prospera, te abençoa. E vai atrás da prudência para manter o que Deus tem te dado. Você já viu gente que perde toda a fortuna? Quando você conversa com ele, ele está trilhando a sua bancarrota. Eu já conversei com alguns. Não, que isso, pastor? A senhora está equivocado. Imagina, se a senhora soubesse tanto dinheiro que eu tenho. Pastor, meu dinheiro não acaba. Acabou. Acabou. É que você não vai tripudiar em cima, né? Dá vontade de gravar e falar, você não falou que teu dinheiro não acabava? Aí teu dinheiro acabou, e aí como é que faz? Acabou. Acabou. Seja prudente. Mantém o que Deus está te dando. Não faça aliança, como fez Josafá. Mantenha-se prudente. Busca prudência. Busca sabedoria. Mantenha o que Deus te deu. Por quê? Você ganhou, Deus te deu. Mas o diabo quer te roubar. Então você precisa encontrar meios para manter o que Deus te deu. E a graça e o favor não é do inteligente. É do que precisa de Deus. Amém?